Boa tarde a você. Conosco o secretário de Estado da Fazenda, professor Emílio Júnior. Secretário, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Web Jornal. Boa tarde, Dânio. Boa tarde a todos aqueles que fazem, né, a sua audiência, né? Dizer que para a gente é um prazer enorme estar aqui nesse seu programa e estamos à disposição para tirar dúvidas, né, esclarecimentos, porque a área fazendária, né, tem a área também que é tributária, tem a área dos investimentos, e aí a gente está aqui também para, de maneira bem direta, tratar desses assuntos, tirar algumas dúvidas do nosso cidadão. Muito obrigado. Na tela o 94643969. Deixa na tela para você fazer a sua pergunta, para você encaminhar a sua pergunta no Zap do Sem Fronteiras ao secretário Emílio Júnior. Secretário, nós tivemos uma conversa com o senhor semanas atrás, ainda sobre o período de emplacamento, de renovação das licenças de trânsito. A plataforma estava com uma constante irregularidade, atrapalhando esse pagamento. Amenizou, mas ainda há essa irregularidade. O que está previsto para sanar essa irregularidade, até mesmo para o contribuinte pagar com aquele desconto que o governo acabou ofertando? Em que pé está isso? Muito boa a sua colocação e aproveitar também esse momento para reforçar, né, a questão do que está previsto agora para fevereiro. Dani, em primeiro lugar, o Estado, buscando a modernização, né, a gente implementou um novo sistema de banco de dados do IPVA. Implementamos ele no final do ano passado e realmente quando você vai para as ações da produção, você tem os problemas e nós tivemos vários problemas no início, né? Entendemos que houve uma redução grande nesses problemas, mas existe alguns casos, já entendemos que já diminuiu muito, né? E o que é que a gente quer aproveitar aqui? Justamente para ratificar, né, que o Estado, em primeiro lugar, para dizer que o licenciamento e o pagamento do IPVA, ele vence no dia 31 de março de 2026. O Estado, quando você antecipa, ele dá alguma redução para que você antecipe esse pagamento de forma integral. E aí a gente aproveita esse momento aqui para dizer que aquele que pagar o IPVA do seu veículo até o dia 27 de fevereiro de forma integral, ele terá um desconto de 10% no valor do IPVA. Imagine que você vai querer comparar esse desconto de 10% com qualquer outro investimento, você vai ver que como você tem que pagar ele no mês de março, não tem investimento nenhum que seja mais vantajoso do que esse desconto que o Estado está concedendo. Então a gente aproveita para reforçar essa questão do pagamento do IPVA com desconto integral. Aí é lógico, se você não deu para optar, não teve como pagar o seu IPVA em fevereiro, aí você pode tanto pagar o seu licenciamento do veículo como o IPVA no final de março, dia 31 de março, mas aí é sem o desconto, né? E aí, falar que depois de março, se você não faz o pagamento, aí você incorre em débitos, como problema de certidão negativa no Estado, uma blitz que você for pego aqui em Teresina ou em outra cidade, na Polícia Rodoviária Federal, depois de março, você já incorre num problema assim, então a gente dá esse incentivo do desconto para isso. Esse desconto é diante do pagamento integral ou também do pagamento parcelado? Não, o desconto é para pagamento integral. Se você for parcelar, esse pagamento vai sem o desconto. Então é por isso que ele dá esse incentivo para que você aproveite e já possa quitar logo o seu IPVA de 2026. Muito bem, vamos para outro assunto aqui, que é o assunto polêmico da vez, é a taxação do sol. Ótimo. O representante das empresas de energia solar esteve aqui, pontuou este problema, porque as empresas se organizam para montar uma estrutura para vender essa facilidade para o contribuinte compra o sistema, paga pelo sistema, as placas solares. Em tese já se paga, já se é taxada a placa solar na medida que ele compra, e aí ele procura uma bonificação, um barateamento da energia solar dele. Em 2022, foi aprovada uma lei 14.300 de 2022, que é o que a gente chama de marco regulatório das empresas de mini geradores de energia, certo? No país. O que foi criado nesse marco, Dani? Foi que qualquer empresa de energia solar
daqui para frente agora, elas teriam todo o benefício da produção, mas elas teriam que participar desses outros custos, que é o que a gente chama de distribuição e outros custos. E aí foi feito, nessa lei, foi aprovado um marco regulatório, que eles chamam o Geração Distribuída 1, que é o que tinha na lei. Vai começar a receber esses custos dessa parte em 2045. E os outros, que é a Geração Distribuída 2, Geração Distribuída 3, já foi feito um escalonamento para eles receberem esses custos, onde começou em 2023 com 15%, e esse ano é 60% desses custos de distribuição. Então vejamos só, hoje quem tem energia solar, Dânio, ele já está recebendo uma parcela desses custos. Então o aumento que ele está tendo hoje não é por conta somente do tributo, ele está tendo um aumento por conta dessa lei do marco regulatório, que já autorizou que esse ano eles terão que receber 60% desses custos. Agora, vamos para a questão do ICMS. Né? Vamos para a questão do ICMS. Dânio, você compra uma calça lá no shopping, no Teresina Shopping. Uma calça por R$500. A tributação do ICMS é em cima de R$500, porque é o valor daquela calça. Mas para aquela calça, a empresa te vender por 500, ela incluiu ali o custo que ela comprou a calça, o aluguel que ela paga naquele shopping, a energia que ela paga ali, aquele vendedor formou tudo isso, chegou a 500 e você vai ter que pagar ICMS em cima de 500. Vamos para a energia elétrica. Como é que é formada a energia elétrica? Na sua conta tem lá, o custo da energia elétrica é o custo de geração de energia, o custo de transmissão de energia, o custo de distribuição, que é aquele que você pega e vai lá para sua casa, e outros custos, como o call center, como aquela empresa que vai lá consertar e tudo. Ele pega tudo isso, bota lá uma conta de energia para tua casa, R$100. É tributado esses R$100. Para quem tem energia solar, o que é que está acontecendo? Bem, a lei está dizendo o seguinte, olha, da geração de energia você não vai receber custo nenhum. E o Estado também tem um convênio aprovado, número 16 de 2015, que permite ao Estado dar a isenção dessa geração distribuída. Então, dessa geração de energia. Então, imagine só, aquilo que está sendo produzido na sua casa, que está sendo consumido, o Estado não está cobrando ICMS nenhum. Onde é que o Estado está cobrando ICMS? E com toda a justiça? Naquela outra parte, ou seja, tua fatura foi diminuída porque, em vez de você ter uma geração, transmissão, distribuição e outros custos, tua fatura não está tendo a geração. Então, o que sobrou foi um valor menor, e é esse valor menor que o Estado está cobrando ICMS em cima disso, e com toda a razão. Pronto, então eu acho que a pergunta é essa. O Estado não está cobrando pelo raio solar. Exatamente. O Estado está cobrando pela estrutura que há ao redor para que aquele consumidor possa ser contemplado pelo raio solar. Exatamente. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui. Você tem energia solar. Correto. Aí ela produz de dia. Sim. Como é que de noite você tem energia se ela não está produzindo? Porque você mandou para a rede e ela gerenciou isso e devolveu para você de noite. Então ela teve um serviço aí de ela gerenciar essa distribuição. Tá, e a expectativa da cobrança desse tributo é que melhore esse atendimento, porque nós temos deficiências, como o senhor já disse, nas linhas de transmissão, por exemplo. Aí é onde a gente pode cobrar justamente da sociedade, e o governo também está fazendo isso, o governo Rafael está trabalhando muito isso, que é cobrando da empresa Equatorial, vamos dar o exemplo que é a sempre do concessionária, Piauí, a concessionária. Esses investimentos, por exemplo, eu não posso fazer com que uma empresa venha se instalar no Piauí e ao chegar para se instalar, eu tenho 7 vezes mais essa produção, mas na hora da distribuição não chega lá a linha de transmissão. É aí que nós temos que cobrar isso aí. E só lembrando, Dani, que eu acho muito importante a gente falar isso.
se não é dividido esse custo de investimento com todos nós, se eu tiro o pessoal da energia solar desses custos, significa o quê? Que quem não tem energia solar vai absorver sozinho esses custos de distribuição. Consequentemente, eles terão um aumento da sua fatura de energia maior. Bom, vamos à pergunta do povo. Pode ficar à vontade, secretário. Perguntas dos populares através do zap 9464-3969, 9464-3969. Põe na tela aí. Rapaz, aqui está chovendo aí sobre energia solar. Carlos Henrique de Marcos Parente. Secretário, muita gente investiu em energia solar justamente para fugir da conta alta. Por que agora o Estado resolve cobrar para quem tentou economizar? Como foi o nome dele que eu esqueci? Carlos Henrique de Marcos Parente. Carlos, você fez uma excelente colocação. Carlos, em primeiro lugar, eu já falei aqui outras vezes. Quem autorizou a receber uma parte desses custos a mais agora de distribuição não foi o Estado. Foi a lei complementar, né, a lei ordinária 14.300 de 2022. É ela que está dizendo que quem tem energia solar vai receber uma parcela desses custos de distribuição que a empresa tem que fazer. E o Estado está cobrando o ICMS em cima disso que não é geração. Agora, vamos fazer um cálculo bem simples, Carlos, para você. Anteriormente, você fazia um projeto de energia solar e tudo era dispensado. Custo de geração, de transmissão, de distribuição. É lógico que o que a gente chama de payback, né, que é o retorno do investimento, se antes o seu retorno de investimento era em 4 anos, por exemplo, eu fazia um investimento no solar, gastava 25 mil, e em 4 anos já estava recuperado, por conta desses custos a mais, esse meu payback ele vai para 5, 6 anos. Isso aí é uma verdade, nós não podemos fugir disso. Mas o que eu quero dizer é que os custos que você está recebendo a mais não foi vindo do Estado em si. Os custos a mais vieram por conta dessa lei, entendeu? Que colocou isso aí. E o Estado cobra o ICMS em cima desses outros implementos. Tá. Só para dizer, ratificar bem certo para o Carlos aí. O Estado não cobra ICMS da geração. Zero. E a geração é o sol. É o sol que é o que está sendo gerado lá, exato. exatamente. Bom, o senhor falou que é a lei. Essa lei é nacional. Isso. E por que conseguiram derrubar ela aqui, no Estado, e aí o governo recorreu lá no Supremo e aí conseguiu manter a lei, né? O Supremo manteve a lei. Por que aqui no Piauí a lei foi derrubada? Não é constitucional? Pronto. Deixa eu esclarecer também. No fundo, o questionamento da gente, justamente no TJ, foi esse. A lei, ela existe, ele não derrubou a lei, ele derrubou a cobrança do ICMS da lei. Certo. Entendeu? E aí foi isso, nós fomos demonstrar que inclusive, Dânio, todos nós pagamos dentro da fatura esses custos para ser cobrado o ICMS. Então nós fomos demonstrar isso ao Supremo, que essa parte que você estava dando isenção por conta disso, não era correto, não tinha nenhuma previsão de convênio, não tem nada para a gente fazer isso. Olha, isenção de ICMS eu só posso conceder se for aprovado pelo CONFAZ. E o CONFAZ aprovou que a gente dá essa isenção para a geração. Mas o que eu quero, mais uma vez, ratificar também, porque às vezes você pode questionar assim, mas essa lei está me trazendo um custo a mais. Pronto. Pronto. Quem vai questionar não sou eu, não. Quem vai questionar é aqui, eu estava observando aqui. Pronto, Ana Paula Ribeiro Gonçalves. Quem financiou placas solares contando com a economia vai acabar saindo no prejuízo. Mas é isso que eu quero explicar para ela. Ana Paula, não é que você vai sair no prejuízo. O que a gente faz assim, por exemplo, qualquer investidor, qualquer empresário, quando você faz um investimento, imagine você vai gastar 100 mil reais. Você vai ter lucro. Em quantos anos eu recupero esse lucro? Que é o que a gente chama de payback, né? Sim. Então, por exemplo, eu fazia um investimento em energia solar. Em quantos anos eu recupero esse investimento? Era 4. Com essa lei, aí a gente tem que ser bem claro. O seu payback, o seu retorno não vai ser mais em 4. Porque acrescentou
um custo a mais. Então vai ser, por exemplo, 5 anos, 6 anos. Então não é que você vai aumentar o prazo que você tem para recuperar o investimento. Mas eu queria reforçar mais uma vez, Dani, que quando a gente colocou esses custos nessa empresa, quando essa lei colocou, eu estou falando da lei, Sim. os custos eles não deixaram de existir. Eles estavam sendo rateados somente por quem? Por quem não tinha energia solar. Significa que, imagina, quem é que não tem energia solar hoje? São as pessoas Vamos de colocar uma renda 30% da população. exatamente, Vamos colocar 30%. menor. Então você estava encarecendo a energia. Para 70% e Exatamente. deixando 30% isento. Exatamente. Então imagina, eu estava deixando aquele meu custo que eu tenho de distribuição da minha energia solar, que a companhia leva energia e traz para minha casa de noite, eu estava dizendo que esse custo quem estava pagando era o fulano que não tinha. Então essa lei, ela foi criada, porque a lei, às vezes, a gente tem que observar o objetivo dela. Porque se não houvesse essa lei, tem até um estudo das Controladoria Geral da União que ele fala da espiral da energia elétrica. Se isso não fosse resolvido, ia chegar um momento, Dânio, que a conta de energia, quem não tinha energia solar ia ter que pagar por todo investimento. Aí só tinha uma solução. Ou a empresa deixava de investir, ou se investir ia cair nas contas. Aí tu imagina a energia elétrica, em vez de ter um aumento de 10%, por conta desse investimento de quem não tem, vai ter que dobrar. Então era uma coisa, essa lei veio corrigir. E o imposto é em cima disso aí. Muito bem. 9464-3969, você faz a sua pergunta para o secretário de Estado da Fazenda, professor Emílio Júnior, aqui conosco. O Anderson, da capital Teresina, pergunta aqui se vai ser cobrado imposto de poço tubular, agora com essa história da concessão dada, para a empresa Egea. Anderson, de qualquer maneira, assim, tecnicamente, eu vou emitir a minha opinião, mas o responsável técnico, né, para falar disso é o secretário do Meio Ambiente, que é o Felipe Araújo. Mas eu já vi em várias entrevistas dele que foi colocado pelo governo que não vai ser cobrado nada sobre isso. O que a gente vai fazer, o que eu vejo se fazendo hoje é o seguinte, qual é o consumo de água que a gente tem no Piauí que não seja só essa água que passe pela empresa concessionária. Então, muitas vezes, assim, qual é o consumo de água que a gente tem no lençol freático? Então, eu vejo que é algo, mais ou menos, para levantar essa questão dos estudos, porque, por exemplo, muitas vezes você tem um poço que está na sua casa, né? Não é um poço pequeno, alguma coisa do dia ali, que às vezes você nem consome, mas você tem um poço de um consumo muito grande. Vamos lá para aquele Violeta que acontece lá em Cristino Castro. Qual é a vazão, quanto é o volume de água naquilo ali? É importante as empresas terem esse conhecimento. Então eu vejo essa ação aí é mais voltada para isso. Eu não vi nada até agora se falar em cobrança direta. É tanto que quando há um questionamento assim, sempre a gente pergunta assim, me mostre um boleto que você tenha recebido lhe cobrando isso. Até agora ninguém demonstrou nenhum boleto, entendeu? Tudo sobre bem. Isso aí. 9464-3969 é o nosso zap para você participar, fazer perguntas ao secretário de Estado da Fazenda, Emílio Júnior, aqui conosco no Sem Fronteiras. Hidrogênio verde. O governador publicitou o hidrogênio verde, assegurou investimentos do hidrogênio verde e aí tivemos aí agora recentemente o anúncio da saída de uma empresa. Tem duas, parece, nessa vanguarda, uma delas foi embora. Por que essa empresa foi embora? É mais um tema também, Dani, que eu vou emitir a minha opinião, dada ao diálogo que a gente tem com todos os gestores, porque, de qualquer maneira, o responsável por essa pasta, ele está na Invest Piauí, né? Sim. Que é o responsável por isso, e também na Secretaria do Meio Ambiente. Mas nós temos duas empresas tratando essa questão do hidrogênio verde, né? Que uma é a empresa Green Energy Park, né? Que já saiu até uma nota da Secretaria do Meio Ambiente dizendo que a Green Energy Park continua com esses estudos de aprofundamento, o andamento disso aí. A Solátil, que era outra que estava trabalhando também nesse sentido, eu não sei, a gente está percebendo no mundo todo um problema com a questão dos data centers, né? Hoje,
há uma demanda muito grande, por exemplo, essas big techs em fazer alimentar, por exemplo, a Amazon precisa ter um data center para fazer o acompanhamento, o gerenciamento de todas as suas informações no mundo todo. Você manter hoje um data center, os estudos indicam que é uma coisa, é um consumo absurdo de energia elétrica. Então, inclusive essas empresas, essas bigs hoje estão muito preocupadas porque não existe a produção de energia para manter esse total data center. O que aconteceu, que eu vi em relação à Solarge, é que ela resolveu mudar mais ou menos o foco dela, de trabalhar na produção da energia verde para alimentar essa questão dos data centers. Então, aquilo que ela está voltado só para uma área, produzir hidrogênio voltado para um foco, hoje ela está mudando o foco de investimento para alimentar essas energias, da energia verde voltada para a questão de data center. Mas como eu falo para você, quem toca esses projetos, né, seriam os responsáveis, é o nosso amigo Vitor Hugo, da Invest Piauí, e o Felipe Araújo, né, da Secretaria do Meio Ambiente. Mas a gente, no nosso contato e pela nota técnica que foi colocada, foi esclarecido isso aí. Não é que a empresa saiu, ela está mudando o seu foco de investimento, a Solatio, né? Secretário, o deputado Gustavo Neiva sentou nessa cadeira e afirmou que o governador já viajou e já viabilizou cerca de 16 bilhões em empréstimos. E ele disse não saber onde esse dinheiro está investido. Então eu passo a pergunta do deputado para o senhor. Onde estão sendo investidos os empréstimos que o governador trouxe para o Estado e o porquê de tantos empréstimos? É excelente a sua colocação, que a gente aproveita esse espaço aqui para colocar a ideia do governo do Estado em estar fazendo isso. Dânio, quando a gente pega a capacidade fiscal do Estado em fazer investimentos, né? Imagina que a gente pega aqui o Tesouro Estadual, que a gente gerencia na Cefaz. Então, você tem aqui as receitas que você pode pagar tudo, como a arrecadação do ICMS, o que vem do FPE, o que vem do IPVA, do ITCMD, né, de taxas, você pode pagar. Mas aí você tem que, vamos na linha direta das prioridades zero que você não pode deixar de pagar. Então, primeiro, você tem um foco da folha de pagamento do estadual, né, que consome mais de 10 bilhões anuais. Aí, em seguida, você tem repasse aos poderes. Você tem mandar recursos para o TJ, Ministério Público, né? Isso é constitucional, você não pode deixar de fazer também. E aí você também tem que fazer o pagamento do próprio serviço da dívida, que é algo obrigatório. Então você faz isso aí. Tem a questão do custeio da máquina, porque para um órgão funcionar, eu tenho lá a água, a energia, né? Tenho todo as diárias que rodam lá, você tem que fazer tudo isso. Você vai para a segurança pública, aí você tem a manutenção do carro, você tem a questão do veículo, você tem as equipes que vão trabalhar. Se a gente vai para a saúde, é a mesma coisa, então você tem o custeio. E o que sobra disso, quando você paga tudo isso, é o que você pode fazer em investimento. Praticamente o Estado do Piauí, se você pegar de uma receita corrente líquida de 18 bilhões de reais, isso não sobraria assim, nada mais do que em torno de 300 a 400 milhões para que o Estado fizesse investimento em despesas de capital, que é o que a gente chama de infraestrutura. O que é que o governo faz a opção? Bem, se eu for investir 400 milhões de reais, imagine que qualquer estrada que você pegue aí tudo, consome esse valor e ficaria só naquela região. O que é que o governo faz no estudo? Olha, eu tenho a região do agro, precisando da manutenção das estradas. Eu tenho a região norte, a região sul, todas elas precisando de infraestrutura. Eu tenho escolas necessitando de investimentos, eu tenho hospitais. Imagine que quando você soma tudo isso, tem uns 5 bilhões. Como é que você vai ter uma necessidade de 5 bilhões e você só tem 4 para investir? A arrecadação do Estado, somente ela não assegura isso. Não, ela por quê? Porque quando aquilo que eu falei, de 18 bilhões que é a nossa
receita corrente líquida que fechou agora o ano passado, se você for analisar, depois que você paga a folha, repasse de poderes, a própria dívida e custeio, sobraria em torno de 300, 400 milhões, coisa mínima. Os empréstimos são necessários. Exato, são necessários. Por quê? Dani, imagine que você também, você tem um empregado aqui da sua TV, que ganha lá um valor X, 2 mil, 3 mil reais. Ah, ele quer comprar um carro de 80 mil reais. Ele não tem o valor desse carro de 80 mil, mas ele tem o valor da prestação. Então ele aproveita e compra aquele carro e o valor do salário dele que sobe, ele paga a prestação. É mais ou menos isso que o Estado faz. A gente pega essas operações, antecipa os investimentos. Imagina que até o ano passado o Estado já chegou a investir 10 bilhões de reais no Estado do Piauí. Veja como é que está hoje a nossa malha rodoviária. Compare a nossa malha rodoviária, inclusive com os outros estados do Nordeste. Compare a nossa malha do que era antes, há 4, 5 anos atrás. Compare hoje as escolas de tempo integral. Compare hoje a questão dos hospitais. Então, tudo isso foi voltado a isso. Os investimentos que estão sendo feitos lá no porto, que é aquilo ali, vai sair essa coisa toda. Então, Dânio, esses investimentos são feitos para você antecipa o investimento e aí você vai pagando as prestações. Agora, eu queria chamar a atenção, que aí é uma preocupação nossa também da área econômica do Estado, que realmente, se você começa a se endividar muito, você tem problema, né? Então, o primeiro passo que a gente se preocupa também é essa questão da taxa Selic. Bem, nós não esperávamos, no nosso estudo, que a taxa Selic, que lá em 2024 ela estava com 10% ao ano, com tendência de baixa, está estagnada em praticamente 15%. Só isso aí ela gera um custo a mais, em torno de 400, 500 milhões no serviço da dívida. Isso é uma preocupação que a gente tem que encontrar e esperar agora, torcer agora, inclusive para o Banco Central, para que os próximos meses, as reuniões do Copom, que tem sido sinalizado, né, uma redução disso aí. Mas isso é um sinal de um freio, de um desaceleramento dos pedidos de empréstimo? Também. Também, né? E isso afeta os empréstimos que já foram feitos, né? Que os pagamentos mensais. Exato. É porque, assim, como essas operações elas são feitas sempre atrelada ao que a gente chama de CDI, na hora que baixa, já baixa a prestação também. Então, isso ajuda. Não é, o Estado não faz, as operações nossas não são como às vezes você já faz um carro e você já sabe que vai pagar 300 por mês. Não. Elas sempre são atreladas a algo pós-fixado, que é o CDI. Então, baixando isso aí, baixa a questão dos juros que a gente paga por ano. Mas o que eu queria também chamar a atenção, Dani, é o seguinte: quando existe uma operação de crédito, né, assim como nós temos essa preocupação com equilíbrio econômico e fiscal, a Secretaria do Tesouro Nacional também tem, Dani. Então, toda operação de crédito que o Estado faz, para você ter uma ideia, o primeiro crivo que ela passa é por uma resolução do Senado que diz que o Estado não pode se endividar mais do que 2 vezes a sua receita corrente líquida. Então, o Estado hoje, se essa receita corrente líquida hoje é 18 bi, o Estado poderia se endividar até 36 bilhões, o que hoje a gente está beirando a casa dos 16, como o deputado falou. Então, a gente tem muita margem. Mas tem mais uma que também a gente tem que observar. O Estado, dentro do ano, ele não pode pegar mais do que 16% da sua receita corrente líquida como operação de crédito. Isso está sendo respeitado? É isso que eu quero dizer, totalmente. Porque, por exemplo, a gente só consegue fazer uma operação dessa com a autorização da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, ela olha se o endividamento está sendo cumprido, dentro do ano. Eu quero pegar 10 bilhões de empréstimo agora em 2026. Não pode, porque pela limitação da lei, no máximo seria 16%. Outra coisa também, Dani, o serviço anual da dívida não pode ultrapassar, na média, 11,5% da receita. Entendeu? Então, assim, todos esses crivos, todos esses regramentos, a Secretaria do Tesouro Nacional,
quando ela concede e autoriza uma operação, ela é verificando isso. Limite de endividamento, liberação de empréstimo no ano, capacidade de pagar o empréstimo durante todo isso aí, entendeu? Então, tudo isso. E aí ela dá, inclusive, uma garantia da União para isso. Ou seja, o que é aquela garantia? Ela chega e diz, olha, se o Estado não pagar, a União vai pagar isso aqui, entendeu? Okay. Então, assim, mas o que eu quero lhe fechar assim, há uma preocupação também nossa com essa taxa de juros, porque isso aí também força muito, estamos torcendo para isso acontecer. Há uma preocupação nossa com o equilíbrio também, mas a gente faz tudo isso em cima de um regramento dado pela Secretaria do Tesouro Nacional. 9464-3969, a sua participação direta conosco aqui com o secretário de Estado da Fazenda. Secretário, nós viajamos muito pelas cidades e a gente vê que há investimentos, tanto do governo, diretamente, através das suas secretarias, mas também há emendas parlamentares. Ótimo. Deputados que destinam verbas para obra A, evento B, e a gente vê a participação dos parlamentares nas cidades. Aí tem as emendas... PIX, né? PIX, as prepositivas, enfim, emenda de bancada, e que os deputados dizem, não, eu destinei um repasse, um recurso para esta obra, para este evento, esperar o governo providenciar isso e fazer o pagamento. Como funciona essa operação e onde é que está a clareza dessa operação? Quando o deputado diz que destinou emenda parlamentar para o calçamento, para o hospital, para a saúde, para a festa, como se saber desses valores e como eles estão sendo aplicados? Muito boa a sua colocação e a gente tem uma mudança total agora para 2026, né? Em primeiro lugar, a coisa foi andando, principalmente a nível do governo federal, que essas emendas foram sendo liberadas, onde muitas vezes você não tinha o controle para saber de onde saiu, quem foi que autorizou. E aí o ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, vem desde 2014 determinando que a União possa transformar isso de forma que seja o que a gente chama lá de uma transparência, mas também que a gente tenha uma rastreabilidade. A rastreabilidade é você verificar de onde foi, de onde nasceu, para onde foi. E aí, ele, no ano passado, ele autorizou, ele determinou esse mesmo regramento, Dânio, para os estados. E aí, quando ele fez esse regramento, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí publicou uma instrução normativa 05, onde ele determinou para que o Estado fosse, ao executar uma emenda, tanto estadual como federal, ele teria que ter um sistema, né, que tivesse que você verificasse, o cidadão ou cidadã verifique a questão da transparência e da rastreabilidade. É o que a gente tem na tela aí, né? Aí é o portal da transparência. Exatamente. Então na tela está o portal da transparência aí, por exemplo, está ali, deputada Simone Pereira. Deputada Simone Pereira, portal da transparência, Secretaria de Cultura, município Parnaíba. Clica aí. Deputada Simone Pereira, bem aqui no meio. Aqui embaixo, isso aí. Você vira aí, clica aí, ó. Clica aí. Clicou? Pronto, aí vamos lá. O que tem aí, informação aí? A informação está dizendo o seguinte, desce aí, está aqui. Deputada Simone Pereira, beneficiário, Coordenadoria Estadual de Enfrentamento à Droga, bairro Parque Piauí, Teresina. Vai passando. Aí, passa aí, para eu ver aqui. Está dizendo o partido dela, está dizendo né? partido, tudo certo. Transferência com finalidade... Peraí, segura, mulher. Transferência com finalidade definida. Repasse de recurso ou emenda parlamentar estabelecida, prévia para o dinheiro ser usado para o benefício vinculado à área de atuação, exigindo convênio instrumento similar. Vamos ver, o que tem mais aqui? Contratação de show... Peraí, volta lá. Contratação de show musical... Para o Carnaval, pronto. Contratação de show musical para o Carnaval lá no bairro Itararé. Promover acesso a lazer e cultura. Está aqui através da secretaria, agora sim, vai passando. Através da secretaria, está mandando dinheiro, quer saber o valor. Vai passando. Quer saber o valor, cadê o valor? Tá aí. 150 mil reais, prontos. Então, aqui nesse caso, a gente observa no portal da transparência a destinação de 150 mil reais da deputada Simone para um evento de carnaval lá no Itararé, através da Secretaria de Estado, através do governo.
Exatamente. E aí, Dani, eu quero parabenizar você, o primeiro programa, tá? Muito obrigado. Uma exclusividade Muito que obrigado. está demonstrando, divide a tela. que está demonstrando esse nosso portal. Deixa a tela dividida. Volta lá para as listas e deixa a tela dividida. Porque, Vai lá. inclusive, Dani, Pois não. para a gente executar a emenda, Isso, o deixa aí. Tribunal de Contas, hoje, ele tem que emitir uma certidão onde ele consulta a plataforma e verifica se aí está demonstrado que de onde foi o deputado, para onde foi que ele está colocando e como é que vai a execução. Porque aí a gente está lendo, por enquanto, Dani, a destinação. Mas cadê a execução? Como ela vai começar a partir de agora, Sim. aí depois qualquer Vai ter lá a cidadão... informação da execução. Então, o que é que a gente já chama a atenção? Qualquer cidadão de uma cidade que queira ver, olha, o parlamentar é da minha cidade, para onde é que ele está colocando as emendas e em que? Então, esse portal que está sendo disponibilizado através do governo do Estado, com muito eu queria parabenizar também a nossa equipe da Controladoria Geral do Estado, junto com a Secretaria do Tesouro, que nós nos desbravamos nesse mês de janeiro todinho para colocar essa ferramenta aí no ar, né? Que aí, justamente, tanto a gente demonstra a questão de tudo isso das emendas estaduais, mas também tem as federais aí. Sim, nessa sim, mesma abra, volta ali, ó, pra gente você mostrar. abre também as federais. Volta aí, ó. Aí você pode. Volta a imagem. Tem aí embaixo, ó, emenda do... Emenda estadual e emenda da União. É isso? Clica na União Isso, aí, clica na isso. União. Clica na União aí. Emendas parlamentares da União. Eu não sei se na da emenda já foi colocada alguma. Acho que Mas veja aí da bancada. Clica aí, bancada tá ok. Clica de bancada, pronto. Emenda de bancada, tá aqui. Olha. Deputado Júlio Arcoverde, senadora Jussara, né? Vamos ver aqui, olha, preenchimento temporário, hospital, aqui. Vamos ver aqui a senadora Jussara. Clica ali na senadora Jussara. Senadora Jussara, clica aí. Senadora Jussara, emenda de bancada, incremento temporário de custeio para serviço de assistência hospitalar ambulatorial para cumprimento de meta. Cadê o valor? O valor está lá em cima? Cadê? 12.780.000. 12.780.000. Atenção de especialidade básica, aí está aqui dizendo para que é, vamos ver para onde é que vai. Vamos ver mais detalhamento, passa a página aí. Né? Não tem o detalhamento porque aí é pulverizado, né, secretário? Isso. Nesse caso é pulverizado. Mas aí o que eu digo, isso aí é porque está só cadastrado, mas depois tudo é que bem. vai, entendeu? Quando houver a execução, haverá o detalhamento da execução. Tudo. Aí é porque. Perfeito. É isso que eu estou dizendo. Eu quero até parabenizar o seu programa agora, porque muito você é obrigado. o primeiro que está demonstrando isso aí, porque, inclusive, essa certidão, o Tribunal de Contas concedeu ao governo do Estado agora no domingo. Inclusive, eu estou sabendo que acho que foi o segundo do país que a gente que recebeu essa certidão, e eu acho que nenhum município, porque também é assim. Hoje, o parlamentar do Estado, ele pode mandar também uma emenda ser executada em algum município. Nesse momento, nós não temos nenhum município piauiense que tem essa certidão ainda. Então, o que acontece? Imagine que o deputado destinou uma emenda para ser executada, porque ele pode, né, pela saúde, lá no município de Altos. Se o município de Altos não tiver essa questão de uma ferramenta que ele mostre transparência e rastreabilidade, não vai ter a execução dessa emenda e o tribunal não certificou ainda. Então, isso aí é algo muito importante, é isso que eu digo assim, foi uma determinação do ministro Flávio Dino e o Tribunal de Contas publicou uma instrução normativa 05 do ano passado, mas o objetivo maior é fazer isso que você acabou de fazer bem didaticamente, é entrar em 2 deputados aí e verificar, entendeu, o acompanhamento disso aí. Fazer jus ao portal da transparência, né? Exatamente, entendeu? Muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso web jornal. Ô, Dani, eu queria agradecer também a oportunidade, né, que o seu programa, né, com toda a sua audiência, todos aqueles que fazem, né, esse seu programa aqui, pela oportunidade, né, da gente estar aqui justamente dando um momento de explicação, porque muitas vezes a gente vai dar uma entrevista no jornal aberto e às vezes você tem 1 minuto, 2 minutos que não dá para a gente fazer essa exposição. Então isso para a gente eu agradeço demais, em nome da Secretaria de Fazenda, em nome do Governo do Estado, e dizer também que a gente está à disposição, eu acho que a sociedade tem que fazer mesmo esse seu papel de cumprimento. Eu só queria ratificar que o imposto, ele é muito importante, porque sem o imposto eu não tenho as ações da segurança, sem o imposto eu não tenho a saúde, eu não tenho a educação, eu não tenho a infraestrutura. Então, muitas vezes,
a gente reclama do imposto, mas às vezes a gente quer reclamar de uma obra que não foi feita e tudo, que é isso que a gente tem que cobrar. Então, mas a gente está aqui e agradeço demais a oportunidade que o seu programa nos deu para a gente fazer essa explicação. Obrigado, secretário, pela vida do senhor. Sucesso na condução das receitas do Estado. Ó, pulso Amém. firme lá, hein? Pulso firme. O Web Jornal fica por aqui. Um abraço a você, muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã com um programa especial de carnaval, hein? Programa especial de carnaval. O Web Jornal amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Você não perde por esperar. Um abraço e até amanhã.